eu e o Lindbergh fizemos questão de fazer essa entrega e imprimir essas folhas, que evidentemente são recicláveis, diante da necessidade de se indignar com o que acontece nesse momento em relação à manutenção do mandato do Eduardo Bolsonaro e agora a indicação dele como líder da minoria para tentar burlar a inteligência do povo brasileiro e, sobretudo, o regimento da Câmara para que ele siga recebendo salário de parlamentar, verba de gabinete e esteja nos Estados Unidos conspirando contra o povo brasileiro. Eu comecei, há um tempo atrás, uma coleta de assinaturas. O deputado Lindbergh também começou e nós, na época, dissemos vamos unificar esses abaixo-assinados para mostrar a força e a vontade do povo brasileiro, deputado Elvino, de garantir a cassação do Eduardo Bolsonaro. Nós coletamos quase 400 mil assinaturas em pouquíssimo tempo. E hoje nós vamos entregar essas caixas no protocolo da Câmara dos Deputados, endereçado ao presidente da Câmara, Hugo Motta, mostrando a vontade de 400 mil brasileiros de cumprir a legislação e garantir a cassação do Eduardo Bolsonaro. Nós escolhemos fazer aqui, primeiro para que vocês registrem a força que é. A gente sabe que 400 mil assinaturas é bastante assinatura, ainda mais num período curtíssimo de tempo. E pelos entraves que nós estamos vendo no Conselho de Ética, que processos absurdos são abertos, como contra o deputado Lindbergh Faria, e o processo de cassação do Eduardo Bolsonaro não é aberto. E mais do que isso, enquanto a Câmara dos Deputados é negligente, omissa, silenciosa, a verba de gabinete segue pagando a estrutura parlamentar do Eduardo Bolsonaro, ele está claramente conspirando contra os interesses do povo brasileiro. Não foi uma nem duas entrevistas que mostram a articulação direta do Eduardo Bolsonaro para, junto ao governo Trump, impor tarifas ao povo brasileiro. O povo que está pagando com seus empregos, sejam trabalhadores que perderam empregos em cadeias atingidas pelo tarifaço, esse mesmo povo está pagando o salário desse deputado. Isso não é concebível. É realmente inaceitável. É incompreensível, pessoal, que esse caso não seja analisado definitivamente pela Câmara dos Deputados. Isso aqui é escandaloso. Tem 3 pedidos de cassação, um do PSOL, e a gente tem 2 do PT, em momentos diferentes. Nós estamos com a peça aqui, o Conselho de Ética, de forma inacreditável, abriu procedimentos contra vários deputados, inclusive contra mim, por uma situação absurda, que foi o Gustavo Gaia, que me coloca no Conselho de Ética, por eu ter representado na Justiça depois daquela brutal agressão contra a Gleisi. Então, olha o tipo de coisa. E o caso do Eduardo Bolsonaro não é analisado. Como se explica isso? O cara fora do país conspirando contra o Brasil. Estamos convencidos que tem crime de traição nacional. Não é só a lei Magnitsky, não são só os vistos. Ele falou das tarifas que teve encontro com autoridades norte-americanas. Agora anda num processo de loucura, falando em intervenção militar. E aqui, Fernanda, e a gente quer tomar cada vez mais iniciativas conjuntas. A gente tem um mandato de segurança pronto, que está aqui. Queremos assinar juntos, todos aqui. Em relação a essa indicação dele para líder da minoria. Porque até agora não foi aceito pela mesa. Nós estamos falando de um ato de 2015, quando Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados. Isso aqui não se sustenta. Eu espero, porque a gente está esperando a decisão da mesa. Porque são vários problemas jurídicos. Ele está lá fora, sem explicação. Para um deputado estar fora do país, você tem que explicar o período que você está fora, o que é que você está fazendo. Não tem nada. A peça aqui a gente pode distribuir para vocês. Vamos eu, Fernanda, e queremos assinar todos, os deputados do PT e do PSOL. Porque se a mesa aceita isso aqui, está aceitando a figura do deputado fantasma. E está dizendo claramente que não caça o Eduardo Bolsonaro. Aí só nos resta recorrer à justiça para impedir um absurdo como esse. Então isso aqui, desculpa falar desse jeito, é porque de fato é escandaloso o que está acontecendo. LAD é um líder à distância. Não funciona em nenhum lugar. E principalmente quando é para fugir da perda do mandato. E eu quero parabenizar nosso líder, Lindbergh, que tem sido muito incisivo em nós defendermos o nosso projeto de soberania. A Fernanda Melchiona, que tem dedicado essa mobilização social, e todos que participaram, isso é muito importante. E dizer que o Brasil está sob ataque. É isso que a gente tem que dizer, Lindbergh. O Brasil está sob ataque. E da potência do Trump, dos Estados Unidos. E querer manter
o Brasil como quintal, nesse conceito, como o Lula sempre diz, de vira-lata, não valorizar o nosso país e entregar com uma ação remunerada dentro do Brasil, com o nosso dinheiro atuando nos Estados Unidos contra o Brasil. Isso é inaceitável. Inaceitável. Sob todas as hipóteses. Então ele precisa perder o mandato. Isso aí tem consequência duríssima. E essa opção, que essa manobra vergonhosa que foi feita para manter o mandato, colocá-lo como líder à distância, é também inaceitável. O que a gente vem vendo aqui no Brasil é um grande afronto ao trabalhador brasileiro. Aquele trabalhador brasileiro que acorda cedo, que se esgota numa carga horária exaustíssima, que adoece para poder botar comida dentro de casa e que vê um deputado nos Estados Unidos, sem trabalhar, sem cumprir com sua responsabilidade e ainda afrontando a democracia brasileira, criando estabilidade para a economia brasileira e para a vida desse trabalhador. Essa casa precisa tomar uma medida urgente, porque senão, Lindenberg, depois não adianta de discordar do que o povo está pensando na rua e dizer que a culpa é do governo ou que a culpa é do ministro da comunicação do governo, porque na rua essa casa está ficando como congresso inimigo do povo, infelizmente. Muito bem. Vai agora, Fernanda. Gente, muito rapidamente, eu queria cumprimentar Fernanda Lindbergh por essa iniciativa. O absurdo não pode ser naturalizado. É óbvio o que está acontecendo. O sujeito agora indicado como líder de uma bancada partidária direto dos Estados Unidos, com ações permanentes de boicote, de conspiração contra o nosso país. O que eles estão solicitando aqui é o que deve ser feito, é o que tem que ser feito, politicamente, socialmente, moralmente, legalmente, constitucionalmente. Então, cumprimentar por essa mobilização e lembrar que desde o início essa licença foi fraudulenta, porque o regimento da Câmara ele é evidente nos seus incisos das possibilidades para uma licença, que já nem é mais o caso, mas que foi o período em que ele ficou afastado. A primeira hipótese são os casos relativos a uma licença relativa a atividades culturais ou educacionais. Não é o que está acontecendo, não é o que aconteceu com o deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo, tratamento de doença, também não é o caso. E o terceiro, motivos de natureza particular. Não foi. Foram motivos políticos, para não ser responsabilizado e para conspirar contra o Brasil no exterior. Isso é um ataque gravíssimo à nossa soberania e que bom que Fernanda e Lindbergh tiveram essa iniciativa fundamental para que a justiça se cumpra e aquele que não está exercendo o mandato de deputado federal, e sim a tarefa de conspirador, seja devidamente responsabilizado e sem poder se colocar como se deputado federal fosse. Isso é um absurdo completo e essa iniciativa é fundamental.